E ao fazer a execução desse comando, voltando aqui, eu posso ter algumas considerações. Às vezes o tipo pode variar, não necessariamente estar na mesma posição, eu ter um campo em um e não estar presente em outro. Então, se eu marcar aqui essa opção, somente campos em comum, aqui ele vai considerar todos aqueles campos que são idênticos, gerar na tabela de saída, e desconsiderar algum campo que não se faça presente em alguma tabela. Se eu não marcar essa opção, e eu vou gerar aqui uma tabela chamada consolidado, aquela tabela que não tiver o campo, ele cria aquela informação em branco. Então, eu vou gerar aqui um consolidado, ele vai gerar aqui a tabela com todos esses eventos. Então, exatamente naquelas transações onde não existe o campo, ele vai zerar aquela informação. Isso porque é um campo de valor. Se fosse um campo do tipo texto, ficaria em branco. Então, eu faço a utilização desse racional aqui para poder consolidar. Funciona muito bem. Vale a pena vocês considerarem o uso dessa nova funcionalidade. Vamos avançar o tema aqui. Vamos tratar aqui de performance. Gostaria de mostrar para vocês algumas questões sobre o aspecto de extrações de dados. Embora isso às vezes passe desapercebido pela gente, eu vou citar aqui, pois é relevante. Deixa eu pegar aqui um exemplo, onde nós podemos aplicar essa situação. Eu vou excluir aqui algumas tabelas. Posso pegar aquele todos ali, por exemplo, e criar intencionalmente um campo calculado, onde adicionarei uma coluna aqui, chamada campo tratado. Vou usar aqui a função split. Naquela minha coluna chamada arquivo, meu separador vai ser o traço, vou pegar o primeiro segmento. Nada muito expressivo, apenas para colocar uma explicação aqui para vocês. Deixa eu jogar esse campo aqui para o início e vou fazer uma primeira extração de dados. Então, nesse momento que eu faço o uso do comando extrair, ele tem aqui 3 opções. A opção registro, que eu vou utilizar agora, que por padrão ele pega todos os campos existentes na minha tabela e extrai. A opção exibir, tudo aquilo que estiver em tela, ele faz a extração. E a opção campos, que eu irei mostrar na sequência, que eu seleciono os campos que eu gostaria de extrair. Então aqui, ó, todos, vou extrair no modo registro. E ele vai gerar uma cópia dessa tabela. Cópia porque eu não fiz nenhum filtro com a réplica aqui dos campos, inclusive o campo tratado. Onde eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. No menu, editar, nesse comando aqui, layout da tabela. Se você der uma olhada naquele campo tratado, ele herdou a fórmula e a expressão que eu coloquei. Isso daqui pode parecer um simples detalhe, mas não necessariamente deveria ser. Se eu tenho uma informação, uma tabela com diversos registros, o que vai acontecer? Esse campo ele é uma fórmula. Então, toda vez que eu mencionar ele num novo cálculo, num relacionamento onde na tabela que eu relacionei eu busco essa informação, o ACL em tempo de execução, ele vai reproduzir aquele cálculo. Então, isso pode impactar a performance. Um pequeno detalhe pode gerar esse impacto, por vezes, negativo. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de utilizar o comando extrair com a opção registros, você pode utilizar a opção campos, pode até adicionar todos os campos, por exemplo, ou suprimir, que isso é um outro aspecto de performance. Se no momento você entende que para aquela análise não precisa desses campos, mas ainda assim você quer extrair, por exemplo, vou extrair com filtro de data. Ali no botão C, eu coloco uma condição, que eu vou restringir os registros. Se você puder também restringir campos, você ainda assim vai melhorar a sua performance. Mas vou adicionar todos os campos nessa nova tabela chamada todos, com a opção campos, e eu vou mostrar uma pequena diferença aqui. Ao entrar no layout da tabela, o campo tratado ele se torna um campo físico, ele deixa de ser um campo virtual. Esse detalhe aqui se torna relevante,
porque no momento que eu for processar, eu não preciso recalcular para produzir aquele resultado da função. Esse campo ele já foi criado fisicamente. Então, usem dessas dicas, né? Restringam registros com filtros, restringam campos, e se você for fazer extração, extraia com o método campos, para que você possa suprimir as fórmulas que tanto impactam no processamento. Tá certo que o ACL ele trabalha com milhões de registros, não há esse limite e trabalha bem, mas você pode ainda mais otimizar esse método através do comando extrair. Então segue aí uma dica valiosa para vocês. Existe uma outra dica também no cruzamento de dados. Para quem utiliza o comando associar, eu vou até mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela inventário, né? Tem aqui uma série de produtos, enfim, que existem no meu estoque. Esse exemplo é simples e tem uma tabela que é de transações, ou seja, todos os produtos do meu inventário que estão sendo vendidos. Uma simples pergunta que eu poderia fazer: será que eu estou vendendo produtos que não existem no meu inventário? Aí eu vou para o clássico, que é o comando associar. Já vou entrar no detalhe da associação parcial, que é um comando novo. Então, aqui, indo no comando associar, a minha tabela transações com a minha tabela de inventário, vou selecionar aqui o código do produto de um lado, o código do produto do outro, e vou utilizar um tipo de cruzamento que é o não correspondentes, ou seja, tudo que eu estou vendendo e que não existe no inventário. Cabe aqui umas explicações. Vamos lá. A primeira delas, sem perceber, a gente, através desse comando, requer alguns processamentos aí extras dentro do ACL que talvez possam ser minimizados. Qual que é o racional desse comando? No momento que eu executar, então, por exemplo, produtos que não estão no inventário. Isso é um exemplo, né, de aplicação aqui para gerar a tabela. Tecnicamente, como é que o ACL vai se comportar? Ele vai pegar a tabela principal, que é de transações, e ele vai criar um arquivo temporário, em tempo de execução, onde ele vai pegar somente a coluna-chave, que é o código do produto, e vai ordenar. E vai fazer o mesmo com a tabela secundária, que é inventário. Vai criar também um outro arquivo temporário e ordenar por essa chave. Então, com esse arquivo temporário, ordenando as chaves, ele vai fazer o cruzamento. Então, existe um número que a gente costuma citar, que é o seguinte: poxa, imagine, as suas duas tabelas combinadas possuem 500 megas. Você vai multiplicar isso por 2,5, é o espaço em disco que você precisa naquele tempo de execução para gerar um resultado. Tudo isso por conta desse racional. Aí uma dica que eu dou: se você já recebe essa informação dentro do ACL ordenada por essas chaves, você pode suprimir essas etapas redundantes e que consomem espaço temporário, mas consomem espaço e tempo de processamento. Basta vocês desmarcarem essas opções. Então, por exemplo, minha tabela transações está ordenada. Desmarca. Mas a minha de inventário, por exemplo, não está. Deixa marcado. Então, uma ele vai ordenar, outra não. E aí você tem essas técnicas para você otimizar esse tempo de processamento ou o espaço em disco. Então, essa é uma dica que, por vezes, muitos de vocês acabam não conhecendo. Então, vale a explicação para que você possa aplicar isso, né? Então, essa é uma técnica muito interessante, que ela otimiza muito o tempo de processamento. Já tive alguns exemplos onde eu tive que fazer cruzamentos na casa de quase 1 bilhão de registros, e esses detalhes aqui fizeram a diferença para otimizar essa execução. Então, essa é a dica que eu dou para vocês nesse cruzamento de tabelas. Vou finalizar esse vídeo fazendo a explicação do novo comando associar, que é o associação parcial. Esse novo comando, ele faz uso de uma técnica que é a lógica fuzzy, que ele cruza dados por aproximação de nome. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha base de clientes, é um exemplo, né? E essa base aqui de clientes, eu tenho aqui, por exemplo, um endereço. Assim também eu tenho esse campo de endereço na minha base de fornecedores. Eu poderia, como uma situação,
cruzar esses eventos, esses registros, para saber se eu tenho conflitos de interesses, onde, pelo endereço, eu encontrei uma aproximação de resultados com base nessa chave. A chave ela não precisa ser necessariamente idêntica, porque esse é o objetivo principal do comando, e você calibra essa chave a menor, menos preciso, a maior, muito preciso, próximo de um valor idêntico, para cruzar esses eventos. Então, por exemplo, eu posso aqui abrir a tabela Customer, associar parcialmente com a tabela Vendor, deixa eu fechar essa tabela para realizar essa associação. O que vai acontecer? Tem alguns métodos aqui, já vou explicar para vocês. Então, eu vou pegar o endereço de um lado, endereço de outro, vou exibir a informação, enfim, do código aqui do cliente, o próprio endereço, o endereço do outro lado também. Existem métodos para esse cruzamento. O primeiro deles, ele divide aqui, né, em n-grama, ou seja, ele vai pegar o texto, vai quebrar ele em 2 pedaços, e cada pedaço comparado ao pedaço correspondente da outra base, ele vai entender se aquilo ali é muito próximo ou não. O muito próximo ou não é um parâmetro que você insere de 0 a 1, onde quanto maior esse número, maior é a precisão. Ou existe um método aqui já conhecido, que você põe um parâmetro de 0 até 9, para que você possa calibrar, né, essa correspondência. Cada base vai ter o seu comportamento e um possível parâmetro. Então, esses parâmetros, eles são, digamos, testáveis aí. Então, eu posso ter aqui como experiência de distância 3, aí eu vou pôr aqui um cruzamento por aproximação e gerar um resultado. Ele vai falar que não são idênticos, vai tentar harmonizar, dou um OK, e aí ele gerou esse primeiro resultado. Poxa, possivelmente bem parecido, né, com esse parâmetro 3, eu tenho aqui esses 2 endereços, só muda o número. Vamos pegar aqui, aproveitar e criar um script, onde eu pego esses eventos criados, né, e vou salvar aqui em um script que vai tratar dessa técnica fuzzy para o cruzamento. Então, se eu abrir o script aqui, ele já salvou, bem simples, onde eu tenho a abertura das 2 tabelas e a aplicação do comando. Por que eu criei, né, esse script? Ele vai reprocessar e eu vou mudar para calibrar e chegar no resultado que eu espero. Eu vou abrir, né, esse critério, vou deixar ele não tão criterioso, né, um critério criterioso é interessante, mas eu vou deixar ele menos exigente. Então, eu vou executar, então as opções estarão aprofundadas, então ele vai abrir um pouquinho dessa exigência e vai trazer aqui alguns encontros. Então, você vai perceber que, dependendo da base, você vai ter um parâmetro em particular. Então, você vai ter que conhecer os seus dados e, de acordo com as suas técnicas, você vai aplicar esse comando para entender esses comportamentos. Então, aqui a gente entra um pouco no campo, eu sei, da subjetividade. O ACL ele sempre foi muito bem orientado a fatos, mas essa é uma das novas funcionalidades aliadas a comandos de estatística e predição, aprendizado de máquina, que ele traz um pouquinho dessa subjetividade para trazer novas perspectivas. Veja, posso pegar bases cadastrais internas e cruzar com bases externas, por exemplo, de pessoas politicamente expostas. Ao invés de endereço, eu uso nomes, e por vezes nomes estão abreviados. Então, é um comando que traz aí, abre o nosso leque de opções de análise de dados. Então, eu finalizo esse vídeo compartilhando essas técnicas. Espero que vocês gostem e, caso tenham sugestões, por favor, compartilhe para que a gente possa criar esse novo material. Tá certo, gente? Uma boa semana a todos.